Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje veremos o capítulo de número 28 do segundo livro de Crônicas. Apanhe aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Entre também no nosso blog site, se desejar. Lá você vai ter a parte escrita dessa narrativa, com ilustrações, gráficos, tabelas, e também a parte bíblica segmentada pela qual você poderá acompanhar. Mantenha a Bíblia aberta e leia antes de nos ouvir. 2 Crônicas 28, 27 versículos. Acais, um rei perverso que chegou a sacrificar o seu filho. Nós veremos isso hoje. Nós estamos no capítulo 28 da parte C, onde veremos hoje o reinado de Acais. O livro de 2ª e 1ª Crônicas juntos tem 65 capítulos e nós dividimos eles em 4 grandes partes. Nós já vimos a primeira parte que falou das genealogias do povo de Deus. Nós já vimos a segunda parte que falou do reino unido com os reinados de Davi e de Salomão. E depois entramos e estamos já quase no final no reino dividido. E dentro do reino dividido agora nós estamos na parte C, onde estamos vendo a deterioração decorrente da obediência superficial. Como dissemos, já estamos encerrando a fase do reino dividido e passaremos a ver essa deterioração decorrente dessa obediência superficial que abrange a última fase desse reinado, com os seguintes reinados: de Amazias, já vimos o reinado de Amazias; de Uzias também já vimos; de Jotão também nós já vimos; e agora esse último, que é Acais. Vimos também que o que há de comum nesses reinos, é que não serviram a Deus de todo o coração. Não serviram a Deus de todo o coração. Ou seja, eles fizeram o que era reto. Beleza. Mas não com inteireza de coração. Também veremos hoje a derrota de Acais diante de Israel. O reinado de Acais, comparando os textos de Reis e de Crônicas, onde você vai encontrar a história de Acais, veremos que o cronista segue aproximadamente o registro de Acais em Reis no começo. E no final do seu relato ele faz mais ou menos igual. Ele também acrescenta muito material novo, no entanto, acrescenta muito material novo na parte central, entre os versos 5 e 21, usando outras fontes que não são mais disponíveis para nós. O registro do rei Acaz poderia ser dividido didaticamente da seguinte maneira: o início do seu reinado, ocupando aí os 5 primeiros capítulos; a infidelidade do reino do norte a Deus, do capítulo ocupando os 5 primeiros versículos, a infidelidade do reino do norte a Deus, ocupando os versículos de 6 a 15, a infidelidade de Acais a Deus, do verso 16 a 25, e do verso 26 a 27, o final do reinado de Acais. O reinado de Acaz é contrastado nitidamente com o reinado de seu pai Jotão, e o relato se concentra na maneira como a infidelidade levou à derrota militar. Acaz foi infiel ao Senhor desde o início. Ele chegou a ser corregente com Jotão, seu pai, dos 20 aos seus 23 anos, de 735 a 732 a.C. A apostasia de Acaz foi tão grave que ele chegou a realizar sacrifício humano. Sem escrúpulo algum, queimou a seus próprios filhos. Tem muitos versículos falando a respeito disso. O texto hebraico massorético, tradicional de 2 Reis 16:3, diz filho. Mas alguns manuscritos da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, trazem filhos, como em Crônicas. Como é triste ver o reinado e a história desse perverso rei Acaz, que, ao contrário do seu pai Jotão e de seus antepassados Davi, perpetuou a idolatria em Judá, chegando a colocar um altar pagão no templo em Jerusalém. Tendo morrido seu pai Jotão, passou a reinar em seu lugar seu filho Acais. O ano era o 17º do reinado de Peca, filho de Remalias.
Quando começou a reinar, tinha 20 anos e reinou por 16 anos em Jerusalém. Como nas demais citações de outros reis, neste caso o autor não revela o nome da sua mãe como de costume. E dos reis de Judá, este é um dos 12, do total de 20 reis em Judá que não fizeram o que era reto diante de Deus como fora os seus pais. A opção de Acais foi andar nos caminhos que andaram os reis de Israel, chegando ao cúmulo de sacrificar seus próprios filhos como sacrifício, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha lançado fora de diante dos filhos de Israel. Além disso, ainda sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como ainda debaixo de toda árvore frondosa. Conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, o pecado de Jeroboão I, 1 Reis 12, de 26 a 33, perpetuado por todos os reis subsequentes de Israel, foi a criação de sua própria religião, que prescrevia a adoração em Betel e Dan em vez de Jerusalém. A tristeza aqui é ver a rejeição dos caminhos do Senhor para tentar alcançá-lo ao seu próprio jeito. Você rejeita o que Deus fala para você fazer para ir atrás desse mesmo Deus de outra maneira. Sinceramente, não faz sentido isso, mas é o que acontece com as pessoas em outras religiões, em outros cerimoniais, em ritos, até em magia negra. A pessoa está buscando poder, um poder que pertence a Deus, mas faz tudo errado. Maluquice. Esses locais de adoração no norte se tornaram canais para práticas e crenças religiosas pagãs no Reino do Norte. Do mesmo modo, Acais introduziu um altar estrangeiro em Jerusalém. E como Jeroboão I oficiou os sacrifícios iniciais nesse novo altar, simplesmente Acaz desprezou tudo que seus pais ensinaram a ele e optou pelos maus caminhos proibidos por Deus, conforme se fazia em Israel. Quanto à atrocidade do sacrifício de crianças, era praticada por algumas das nações vizinhas de Judá, mas esse ritual hediondo era proibido pela Torá. Está lá em Levítico 18:21, Deuteronômio 18:10, 2 Reis 3:27. No entanto, Acais não foi o único rei de Judá a sacrificar filho ou filhos. A intenção disso era sempre a mesma. Ou seja, por que ele ia sacrificar? Ele queria obter mais poder, mais força e agradar uma divindade por troca de favores com ela. Tipo, eu faço isso para ela e ela faz isso para mim. Judá, destarte, estava se tornando indistinguível de Israel e das nações que Deus havia expulsado para que seu povo pudesse habitar na terra. Tornou-se não em exemplo para as demais nações, mas invejosa das demais nações. Acais foi atacado e derrotado por Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, devido ao julgamento divino sobre sua apostasia manifesta, versos 5 e 6. O profeta Isaías interferiu nessa crise, aconselhando o indeciso Acaz a confiar no Senhor, Isaías 7, de 1 a 17. Obteve a ajuda de Tiglat-Pileser, rei da Síria, em troca de ouro e prata que se achavam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Este rei da Síria aceitou os presentes e atacou a Damasco. Matou o seu rei Rezim, tomou-a e levou cativo o seu povo para Quir. Essa destruição da Síria foi em cumprimento às profecias de Isaías 7,16, e também do profeta Amós 1,5. Depois disso, Acaz, demonstrando que não confiava em Deus, foi Acaz para Damasco para se encontrar com o rei da Síria, Tiglat-Pileser. Nele, ele confiava. E viu ali um altar que fez questão de copiar e imitar. Urias, o sacerdote, fez exatamente como lhe pedira Acais, e ao retornar já estava pronto, onde pôde fazer seus sacrifícios e usar o altar de bronze que havia sido removido do seu local para a prática de adivinhações. Meu Deus! Dos versos 9 ao 15, veremos uma mudança de foco do cronista que normalmente era direcionado para o Reino do Sul, para apontar que alguns cidadãos do Reino do Norte deram ouvidos àquela repreensão profética. Essas ações contrastaram com a apostasia de Judá nessa época.
Esses acontecimentos preparavam o cenário para a avaliação posterior de Ezequias acerca do norte e do sul. Acais simplesmente não somente foi idólatra e praticou abominações terríveis, como por exemplo o sacrifício dos seus próprios filhos, como já dissemos, mas ele foi mais além, pervertendo e corrompendo o verdadeiro culto do templo, mudando seus costumes, mudando as suas práticas. Acais finalmente morreu e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, e seu filho Ezequias reinou em seu lugar. Muito interessante essa história, muito interessante. Acais foi um péssimo exemplo de rei e de pai também, que começou o seu reinado ainda jovem, com apenas 20 anos, e reinou por 16, sendo depois substituído por seu filho Ezequias. Viveu ao todo, Acais, 36 anos. Mas foi esse exemplo, como já foi dito, do que não se pode imitar, nem copiar, nem se fazer. Infelizmente, enquanto estivermos nessa vida, teremos muitos Acais em nossos caminhos. E pior, muitos na posição de autoridade máxima, apenas sendo instrumento do diabo para a destruição e ruína de todos. Isso acontece por causa dos limites da graça e da misericórdia de Deus terem atingido o grau máximo de tolerância. O surgimento de Acais em Judá era um prenúncio do que estava por vir para Judá em breve, se não se arrependesse. O fato é que, apesar das muitas graças e misericórdias de Deus, eles não se arrependeram, e assim eles foram levados cativos. Terminamos a parte 3. E agora nós vamos começar a parte 4. A parte 4 vai falar do reino unificado. Veremos ao longo desses capítulos finais o reino de Judá e de Israel reunificados e como as bênçãos e os julgamentos divinos se aplicavam. Estamos entrando numa nova era com o reinado de Ezequias, que marca definitivamente uma nova era na história de Israel. Ezequias, filho de Acais, um mau exemplo, um péssimo pai. O reino do norte estava praticamente destruído pelos assírios, e somente Judá tinha permanecido. Ezequias, filho de Acais, o perverso, sentiu que o momento na história daquela nação apontava para uma liderança unida e única entre os dois reinos do norte e do sul, e assim reuniu representantes dos dois reinos a fim de formar um único reino com um só rei e um só templo em Jerusalém. Daqui em diante, tudo agora seria um conjunto, não mais provenientes de duas regiões com dois poderes. As experiências de bênçãos e provações, exílio e livramento seriam agora experiências conjuntas de um povo reunificado em torno de um só templo. Estamos vendo que com Ezequias, a época do reino dividido iniciada com Roboão e Jeroboão, agora está tendo o seu fim. Então, com Ezequias, essa época de reino dividido que começou lá com Roboão e Jeroboão, agora estava tendo o seu fim. Esta última parte, 4 da junção de 1ª e 2ª Crônicas, será didaticamente dividida em 6 partes. O reino reunificado, que é a 4ª parte. Nós veremos dividida essa 4ª parte em 6, né? Então nós veremos o reinado de Ezequias, do capítulo 29 ao 32, o reinado de Manassés, no capítulo 3, 33, o reinado de Amon, o reinado de Josias, os últimos anos, capítulo 36, e dificuldade, exílio e esperança também no capítulo 36. Então, amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 29, na 4ª parte, parte 4, o reino reunificado em Ezequias, rei modelo de confiança em Deus. Veremos amanhã. Então por hoje é só, eu agradeço a atenção de todos por esses momentos que passamos juntos
Fique aí conosco, curta nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal, acesse nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um bom dia, queridos, na presença de Deus.